Seja bem-vindo ao Direito na Prática, programa de atualidades do universo jurídico. E nesta linha, iremos hoje conversar com dois artistas plásticos sobre a questão da censura, uma situação recente em nosso estado. Será que existem limites para um trabalho de um artista? E sobre isso nós vamos conversar com a professora Vânia Caos e com o galerista Léo Bahia. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada, Vânia. Obrigada, Patrícia. Obrigado pela oportunidade. Léo, e existe limite para o trabalho de um artista? Olha, o limite do processo criativo ele não existe, né? Isso depende da produção e da linha que o artista, que cada artista resolve adotar para o seu trabalho, né? Então isso é infindável, vamos dizer assim, né? E não existe como você coibir ou você direcionar a criatividade desse artista, né? Eu acho que ela é livre e acho que isso deve ser respeitado, né, Vânia? Sim, quase sempre a arte aponta respostas e essas respostas tem como condutor o trabalho do artista. E se ele tiver um limitador, ele não consegue expor, colocar a sua resposta, a forma como ele vê as mazelas da sociedade, os problemas que ele enfrenta na sociedade e o seu processo criativo. Então é muito importante essa liberdade que ele reivindica para garantir do seu processo criativo, do seu sucesso. Recentemente, a gente aqui no Brasil sofreu uma limitação, não foi isso? Foi em razão dessa limitação que a nossa Assembleia Legislativa criou um projeto de lei que posteriormente foi vetado pelo governador e esse projeto que foi vetado, ele foi confirmado posteriormente pela própria Assembleia. Da onde que surgiu essa questão que envolveu o projeto de lei que objetivava limitação desse processo criativo? Eu gostaria de ampliar esse discurso, apesar de sermos aqui duas pessoas ligadas às artes visuais, né? Uhum. Mas essa discussão, ela está permeada por todo o campo das artes, né? Teatro, dança, música, literatura, né? Isso está permeando tudo, né? Mas isso ficou mais evidenciado nas artes visuais por conta de dois episódios, né? O panorama das artes visuais brasileiras, que foi feito no MAM, e que tinha uma performance de um artista que fazia performance nu com um objeto da Lygia Clark, né? Um caranguejo da Lygia Clark, que é aquele que a gente vai mexendo nele, né? Bom, hoje em dia a gente não mexe mais, né? Mas ela criou por conta disso, né? E a exposição Queer Museum, que aconteceu no Banco Santander, lá na Fundação Santander, no Rio Grande do Sul, isso suscitou todo esse debate em torno dessa questão, né? Mais propriamente porque uma criança que estava acompanhada dos pais interagiu com o artista na performance do MAM. Então, algumas pessoas estavam questionando sobre a possibilidade, a legitimidade de uma criança menor de idade, no caso era uma criança que não tinha 1 ano, acho que era uma criança de meses, ali interagir com um homem nu, né? E essa foi a questão central que levantou toda essa questão, né? Fora isso, teve a Queer Museum, que era uma exposição que trabalhava sobre a questão da sexualidade e trazia muitos elementos ligados ao catolicismo e ao cristianismo, e vários artistas questionando essa questão da sexualidade de Cristo, de Madalena e de Maria, né? Então isso provocou todo esse debate em torno dessa questão, né? Mas isso me remete muito mais
um retrocesso tremendo, né? Eu fico pensando se esse debate da exposição do Crime Museum veio através do cristianismo, né? Eu fico pensando se Adão e Eva vieram já vestidos, né? Ou se com aquelas folhinhas de parreiras, como a gente vê nos livros. Né? O que é pornografia? Eu fico pensando se uma criança está ali com os pais, que é quem são os responsáveis. Quem são os responsáveis pela criação e pela educação dessa pessoa, pela formação dessa pessoa, né? Dessa criança, no fato, né? Quem legitima uma outra pessoa de falar que ela está proibida de estar ali presente, né? As artes visuais, ela mostra o que existe. Ela não mostra, ela não inventa, ela mostra a realidade à luz do artista, da interpretação do artista, mas ela mostra uma verdade, uma coisa que existe. Nós podemos ver isso na Capela Sistina, nós podemos ver isso na obra de Leonardo da Vinci, na obra de Michelangelo, nos estudos científicos mostrados pelas artes plásticas, que foi um instrumento de trabalhos científicos com relação ao corpo, e interpretar o corpo como pecado. O artista não vê dessa forma. O artista não vê o corpo como resultado de um pecado, e sim o corpo como a natureza por si, como ele é. Vânia, recentemente você escreveu um artigo dizendo que as proibições de exposições artísticas com teor pornográfico são perigosas. Por quê? Na verdade, nós fomos colocados para a sociedade como incitadores à pornografia, como se o trabalho do artista tivesse o poder de mudar a sociedade ou mudar o comportamento social. No artigo eu falo, quisera as artes mudar o comportamento de uma sociedade. Quisera o artista ter a capacidade de mudar o comportamento da sociedade. Certamente a sociedade seria melhor. Outra. E não, nesse caso, no caso das exposições que o Léo colocou aqui, e exposições, inclusive, com altíssimo nível, lá estiveram Portinari, Lígia Clark, Varejão. Então, assim, exposições de caráter internacional, e que colocou as artes visuais no patamar de mediocridade, de banalidade. E tem a questão também da liberdade de expressão, que é um direito garantido constitucionalmente, né? Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre isso. Intervalo, voltamos já já. Estamos de volta e nós estamos falando sobre o direito garantido constitucionalmente de liberdade de expressão. Léo e Vânia, a gente sabe que existem uns critérios de classificação. Nas artes, como é que é estabelecido este critério? Olha, eu já tive a oportunidade de trabalhar nas duas esferas, né? No público e no privado. No público, a gente tinha uma consultoria de um advogado, né? Que nos indicava que rumo tomar. E mesmo já havia tido um evento numa exposição do Rio de Janeiro, em que obrigava que se adotasse a classificação de idade para que, na verdade, recomendava-se que menores de tanta idade não deveriam ver aquele conteúdo, né? Então isso foi adotado numa exposição que a gente fez, por exemplo, em Belo Horizonte, da itinerância da Bienal de São Paulo, que tinha um conteúdo de uma artista norte-americana, Nan Goldman, que era de cunho erótico. Então isso foi adotado. Mas era um espaço institucional que tinha um advogado por trás e que sabia dessa regra, né? Hoje em dia,
ano que vem, dia 24/7, celebra-se o Dia Internacional do Fetiche. E eu vou abrir uma exposição de um artista goiano que faz o doutorado dele em Porto Alegre, que trabalha em cima do fetiche. Então eu vou abrir nessa data. Como é um espaço meu, eu que giro, eu que mantenho aquele espaço, entra quem quer. Particular, É um espaço particular. Vai entrar quem quiser. Uhum. Eu não tenho que seguir esse protocolo todo, né? Então é o meu crivo aí, né? Entendi. Agora, da criação da obra, voltando do início da criação da obra, é a criação do artista, e eu estou respeitando a criação do artista, inclusive dando a ele o direito de optar e selecionar as obras que ele vai expor dentro de uma linha curatorial que a gente conversou que vai ser adotada. E essa expressão artística, como você mesmo disse, Vânia, ela sempre existiu, desde os primórdios, né? Sim, os gregos se inspiravam, a minha expressão de predileção e de formação é o mosaico, que data de 3.500 anos e já expressava atitudes humanas. E um dado curioso, uma questão curiosa, é que normalmente nós nos encontramos no trabalho de outrem, nós nos encontramos no trabalho do artista. Se nós não nos identificamos com aquele trabalho, é que nos afetamos. E isso não está diretamente ligado ao artista ou ao resultado do trabalho dele, e sim à nossa forma de ver o mundo. Porque se você busca no mundo coisas boas, você vai encontrar. Bonito, né? Poético. E a arte é isso, a arte aponta lindo. respostas, ainda que ela não saiba. E é preciso muita simplicidade para saber dizer a resposta. E tem a questão, né, Vânia, dos conquistadores, né? Sim. O Davi não perdeu o pênis dele, né? Ele foi quebrado por alguém que chegou lá e não concordava com aquilo, né? Eu tive a oportunidade de ir ao Egito e várias obras do Egito são picoadas assim. E eu perguntei assim, por quê? Foi quando os romanos chegaram ao Egito e destruíram parte daquele conhecimento, né? Então, isso é uma história recorrente que vem aí, né? No tempo da ditadura, existiu uma obra do Antônio Manuel que foi vetada no Salão Nacional, que chamava O Corpo é a Obra, que ele entrava nu dentro do Salão do MAN do Rio de Janeiro, né? A obra dele foi vetada, mas ele entrou nu durante o período da ditadura militar. E tiveram que sair com ele corrido do MAN, porque a polícia queria pegar ele. Lembrando que nós estamos vivendo 70 anos da Carta de Direitos Humanos, não é isso? Verdade. E essa questão também, ela tem a ver com a arte, né? Com a liberdade, não é isso? Com a liberdade de expressão. Exato. Acima até da Constituição Federal, né, existe essa carta, né, que é da ONU e que foi assinada na época pelo Brasil, né, e que diz que garante a liberdade de expressão a todos. Então essa discussão para mim ela é maluca. Você vai perdoar, sim, vai perdoar, mas eu vou dizer, mas assim, é maluca, porque não faz sentido. Se a gente tem uma carta feita pela ONU, se a gente tem a Constituição Federal, que garantem a todos a liberdade de expressão, se falar em proibição de uma obra de arte hoje em dia. Tolir a imaginação é você tolir uma contribuição que as artes plásticas trazem para a nossa história. Mais do que isso, Patrícia, eu acho que deve ser considerada e enaltecida a contribuição que o artista plástico, sobretudo que as artes plásticas, deu para contar a história do universo. Porque a história é contada através da arte, né? Desde a Bíblia. E eu acho que quando a gente vai à Europa e leva nossos filhos para a Europa, bom, eu não tenho filho, mas quando vocês levam seus filhos para a Europa, vocês não vão deixar eles ver o Michelangelo, vocês não vão deixar eles ver a Bosch, Davi, a Capela Sistina. Então, assim, esse discurso aqui no Brasil, ele não serve.
definitivamente ele não serve e ele é antigo. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, Vânia. Obrigada. Nosso papo foi muito legal e eu tenho certeza que foi bem esclarecedor para o nosso telespectador. Uma paradinha para os comerciais e voltamos já já. E agora nós vamos conhecer mais um curso de atualização da FDV. Confira! Estamos de volta e agora eu converso com a professora Caroline Marchiori, coordenadora do curso de pós-graduação da FDV de Direito Tributário. Professora, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Patrícia. Professora, como é que funciona o curso de pós-graduação da FDV em Direito Tributário? Bom, Patrícia, o nosso curso, ele é direcionado não só a graduados em Direito, mas também a graduados em outros cursos. Como contabilidade, não é isso? Exato, contabilidade, administração, economia. Na verdade, não existe uma exigência formal quanto à graduação, mas essas são as áreas que têm uma maior interconexão com o nosso curso. Além do próprio direito, enfim, como você mencionou, contabilidade, administração, economia. E o nosso tema é, logicamente, o direito tributário. Então, o que o aluno vai encontrar no nosso curso? O nosso objetivo é que o aluno tenha condições aqui de aprimorar sua capacidade de interpretação e de aplicação do direito tributário, lembrando que o direito tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo. E para trabalhar com direito tributário, como a senhora mesmo disse, é uma matéria bem complexa. Então é preciso de ter especialidade e é isso que a FDV vai trazer nessa pós-graduação, né? É uma capacidade para o profissional poder atuar com mais certeza no mercado, não é isso? Exatamente. Como eu mencionei, o direito tributário é um dos mais complexos do mundo pelo fato de nós temos um número muito grande de tributos, as obrigações tributárias, de um modo geral, serem muito complexas e pelo fato de a carga tributária ser muito alta. Então, o que acontece, Patrícia? O profissional do direito que quer atuar no direito tributário, realmente ele precisa ter um conhecimento técnico muito específico. O mercado exige isso dele. O mercado exige isso dele, o mercado exige isso dele. E ao falar em mercado, na verdade, a gente pode pensar, claro, no mercado de advocacia, mas outras profissões relacionadas ao direito, profissões públicas, que também demandam auditores conhecimento fiscais. em direito tributário, auditores fiscais, procuradores, magistrados, todos têm a possibilidade de se beneficiar, sim, do nosso curso, tendo em vista a especificidade do direito tributário. Então, assim, a pós-graduação da FDV, ela pode ajudar ao recém-formado e ao advogado que já está trabalhando há bastante tempo, que precisa realmente fazer uma reciclagem, precisa dar um up na carreira, não é isso? Então, são bem-vindos todos esses tipos de profissionais. Com certeza, e não só advogados. Sim, falei de advogados, mas são os outros também, os contabilistas, administradores que já estão por aí há bastante tempo, né? Sim, profissionais de outras áreas também, até porque a tributação é hoje um aspecto fundamental na vida das empresas. Então, pessoas que de alguma forma estejam no mundo dos negócios podem sim se beneficiar dos nossos cursos, pois aqueles que estão no mundo dos negócios, de alguma forma lidam com tributação, tendo em vista, como eu mencionei, a complexidade e o peso da carga tributária brasileira. A gente também, a gente sabe que existem alguns impostos que são estaduais, alguns municipais, alguns federais. Então, as alíquotas desses impostos podem ser alteradas constantemente. Sim. Daí a questão de sempre estar precisando de uma atualização, não é isso? Sim. E não só as alíquotas, mas também a própria matéria sobre a qual o tributo recai, exato, altera, e principalmente os entendimentos dos tribunais. Entendi. Hoje existe no Brasil um contencioso tributário muito intenso, ou seja, os conflitos entre fisco e contribuinte
são muito frequentes, o que abre, na verdade, um campo de trabalho fantástico para os profissionais do direito e de áreas correlatas, como a gente vem falando aqui. Por quê? Porque existem inúmeras teses que vêm sendo criadas a todo dia e muitas delas reconhecidas pelos tribunais a favor dos contribuintes. Então, de fato, é um campo que demanda um conhecimento técnico bem específico e, como você mencionou, uma atualização constante. E a questão prática, o curso de pós-graduação também traz a prática do direito tributário? Sim, traz sim. Bom, de uma forma direta, os alunos vão ter a oportunidade de ter 15 aulas práticas, que serão aulas voltadas a estudos de caso, além, logicamente, das aulas teóricas, já que, como a gente vem falando, é uma área que demanda um conhecimento técnico muito específico, logo a gente não pode abrir mão de uma base teórica muito sólida. E justamente para isso nós vamos contar com professores que, além de professores, também são profissionais que atuam no direito tributário em diversos ramos. Nós vamos contar com advogados, nós vamos contar com juízes, nós vamos contar até com tabeliães, enfim. Nós realmente pretendemos deixar esse enfoque prático muito evidente no nosso curso, porque é uma matéria, direito tributário é uma matéria prática. A gente está falando de tributação, como eu falei, a gente está falando de algo que é vital para os negócios. Professora, muito obrigada. Eu que agradeço, Patrícia. E lembrando, para quem tiver interesse em fazer a pós-graduação de Direito Tributário, procurar a FDV e a documentação vai estar sempre no site www.fdv.br. Ficamos por aqui. E se você tiver alguma dúvida ou alguma dica, procure as nossas redes sociais, no Instagram, TV Direito na Prática, Facebook, Direito na Prática e agora também no YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.